Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo falando um pouquinho de um testemunho que aconteceu comigo recentemente. Eu sempre falo para vocês que Deus é muito bom para mim e o objetivo desse canal é mostrar um pouquinho da minha vida com Deus. Porém, ultimamente anda acontecendo muita coisa comigo e eu não tô tendo tempo de gravar vídeo. Acho que já faz um ano já que eu gravo vídeo toda semana e 2 vezes por semana, só que esse mês especificamente tá sendo um mês daqueles. Só que mês de luta, mês de vitória. E graças a Deus eu não tenho nada a reclamar. Jamais. Como que eu poderia reclamar? Deus, ele é maravilhoso, gente. E eu venho contar um testemunho que eu me segurei muito para não contar esse testemunho. Só que, gente, os milagres acontecem na vida da gente pra gente contar. É claro que tem coisas que a gente guarda só pra gente e Deus, mas tem coisas que a gente tem que contar. Aconteceu um milagre muito grande. Tem muita gente que vai pensar, ai, é uma coisa tão pequena, sabe? Porque o que pra mim é uma coisa grande, pra muita gente é uma coisa pequena, é uma coisa simples. Mas quem me conhece sabe, gente, que eu vivo uma vida muito simples. E o que eu faço aqui, eu não vivo do YouTube, eu vivo de trabalho. E se eu não tenho trabalho, fica bem complicado. Aí eu tenho que ficar, meu marido só trabalhando, é complicado. Mas graças a Deus ele sustenta a gente com força, com saúde. E a gente está conseguindo se manter até hoje. E por mais que a nossa vida seja simples, nunca faltou o principal, que é Deus. Desde quando eu aceitei Jesus, toda a minha vida mudou. E já fazem 4 anos que eu voltei para Portugal. E nesse tempo, para quem pensa que aqui em Portugal as coisas são tudo luxuosas e tudo mais, tem uma certa vantagem do que no Brasil. É claro que as coisas são muito baratas, o celular é muito barato, o notebook é muito barato, as roupas são muito baratas, tem como a gente comer comida boa todo dia, mas não é aquele luxo que todo mundo pensa. É uma qualidade de vida diferente, é mais acessível, mas não é aquele luxo inteiro que todo mundo pensa. Fazem 4 anos que eu voltei para Portugal e quando a gente voltou, eu e minha mãe voltamos para Portugal, foi muito difícil, gente, sério. A gente morou muito tempo em uma casinha e minha mãe saiu de lá e depois eu fui morar sozinha e conheci o meu marido, enfim. E nessa vez, e quando a gente se conheceu e a gente foi morar junto, a gente foi para uma casinha muito pequena, gente. Eu não cheguei a filmar lá assim a casa toda, mas quem já viu o Desafio do Amor, quem me acompanha aqui no canal, sabe como que era lá. Uma casa muito pequena, uma casa muito úmida, uma casa muito antiga e graças a Deus foi o teto que a gente teve durante 3 anos. E, gente, apesar dessa casa ser tão complicada, eu nunca reclamei, assim, da casa em si. Às vezes chegava um momento só que eu tava muito cansada daquilo e desabafava, mas era só com a minha mãe e com Deus. As únicas pessoas que sabiam dos meus problemas e da minha dificuldade era Deus e minha mãe. O meu marido, é claro. Teve muitas vezes que a gente já chorou junto, muitas vezes que a gente já se sentiu muito pra baixo e a vida com Deus não é fácil, gente, porque ao mesmo tempo que você sabe que você tem Deus que é o rei, que é dono do ouro e da prata, ao mesmo tempo você sabe que você não vai escapar de aflição por causa dele. Então você tem que se virar sozinho e ao mesmo tempo acreditar que ele vai te ajudar. Isso não é fácil. Mas isso serve de aprendizado para mim, isso serve de aprendizado para muita gente que está me ouvindo hoje. Morei lá durante 3 anos e esses 3 anos que eu e meu marido moramos lá foi anos assim de muita vitória, de muita luta e um pouquinho complicados. Eu tenho muita alergia de poeira, de bolor, tudo que fosse coisa mais úmida ou qualquer coisinha assim, roupa guardada, eu já fico com muita alergia. E isso é uma coisa que desde criança eu sempre tive isso. Não é uma coisa de agora, sabe? E eu falo que eu tenho isso porque eu sempre tive, sabe? Em nome de Jesus que isso vai passar, mas eu sempre tive isso. E
até de coberta, tem um tecido de coberta que eu não consigo, gente, sério. Tem muita gente que acha, ah, é frescura, mas não, eu fico muito mal, meu nariz coça bastante, minha voz, minha garganta fica muito mal. E esse tempo que eu fiquei lá, todo o inverno que chegava, porque aqui, gente, o inverno é muito intenso. E quando chegava o inverno, as paredes começavam a sair muita água, ficava muito úmida a parede. E eu ficava muito mal, ficava com o nariz muito mal, ficava sempre com o nariz escorrendo, meu nariz assava, era muito complicado. Aqui assim em mim ficava vermelhinho, assim no meu nariz, eu ficava muito mal e doía, era complicado. Durante esses 3 anos eu aguentei muita coisa. Já chegou ao ponto da senhoria da casa chegar lá dentro da casa e falar muitas coisas humilhando a gente, falando que a gente tinha que reformar a casa, que o bolor era culpa da gente, sendo que a gente, de noite, a gente tinha que dormir com a janela aberta no maior frio para a casa não ficar embolorada, e a gente sempre fazia isso mesmo sem ela falar. Mas não adiantava, a casa era muito antiga, muito úmida, e teve muitas vezes que, nossa, a gente aguentou muita coisa dela falando. Não que ela seja uma pessoa mal, gente, jamais, não tô falando isso, mas foi complicado, sabe aquele momento assim que você não entende por que tá acontecendo aquilo e você faz de tudo para se esforçar, pra pessoa. Pronto, a gente sempre fez o nosso melhor, tanto que a gente saiu de lá e ela só elogiou a gente, falou boa sorte pra gente, mas você sabe, aquele momento que a pessoa, não sei o que acontece. Foi momentos muito complicados que a gente passou ali. Só que esses dias eu tava até contando isso pro meu irmão, ele tava com algum probleminha e eu fui contar pra ele e eu lembrei, eu fui e falei, gente, eu ainda não falei isso no canal. Esse canal é pra me falar as coisas que Deus faz na minha vida. E esses tempos eu tava lembrando que há uns 2 anos atrás eu tive uma experiência com um morador de rua. Esse morador de rua, ele sempre ficava perto da casa de um amigo meu. E toda vez que eu passava ali, a minha mãe morava num prédio lá perto também. E toda vez que eu passava naquele lugar, eu via aquele senhor. E chegou um dia que eu fui visitar minha mãe e eu vi aquele senhor. E eu não gosto de falar isso porque a mão que faz, a outra não fica sabendo, mas isso já faz muitos anos mesmo. E Deus tocou no meu coração para me contar isso. Eu olhava aquilo cortava o meu coração, sabe? Deus sempre me chamou muito para missão. E graças a Deus que eu sempre tive isso. Desde criança, eu olhava assim as pessoas com dificuldade, eu tinha vontade de ajudar. Eu pegava as moedinhas que eu tinha e dava para as pessoas. Eu sempre fui assim. É uma coisa assim que Deus colocou no meu coração muito, muito intensa, sabe? Eu vi esse morador lá e eu fiquei, tipo, com o meu coração tocado. E eu fui no supermercado que tinha lá do lado, cheguei lá e peguei tudo que eu queria comer. Peguei pizza, peguei suco de laranja, que é o meu preferido, dos melhores, assim, e de tudo que eu queria comer. Peguei um leite, enfim, levei, fiz uma sacola muito grande e levei lá pra ele. E quando chegou lá, eu falei que Jesus tinha mandado e dei um panfleto para ele e orei por ele. E depois disso, eu falei com meu marido, né? Eu falei, amor, sabe aquele morador de rua que fica ali naquele lugar? Ele foi e falou, sei. Eu fui e falei, olha, eu queria que você chamasse ele para tomar banho aqui em casa, só que eu não posso fazer isso, né? Porque senão fica mal, eu sou mulher e tudo mais. Chama ele pra vir tomar banho aqui em casa, eu compro um sabonete, uma toalha, ele toma banho aqui e eu nem vou ficar aqui, eu vou ficar longe. Eu saio e você fica aí cuidando das coisas. E ele toma banho aqui em casa. E eu fui e falei, aí meu marido não gostou, né? Eu fui e falei, mas amor, você já parou pra pensar? Isso era verão, né? Eu fui e falei, amor, você já parou pra pensar o tanto que é ruim você ficar sem tomar banho? E com certeza ele já faz muitos anos que ele tá sem tomar banho. E isso é muito ruim, ele tava muito sujo mesmo. Eu fui e falei, nossa, isso deve ser horrível. A pessoa tá suja, tudo bem, depois eu lavo o banheiro, não tem problema. Pode estar a sujeira que for, eu meto a mão e lavo, não tem essa chatice. E ele foi e falou bem assim, tá bom, eu vou lá. E ficou meio cismado, sabe? Porque, pronto.
Ele ficou muito cismado. Ele, mas e se esse homem chegar aqui e fazer alguma coisa? Eu falei, amor, não vai. E tá bom, convenci ele. Eu falei, vai lá, pega o carro, vai lá e chama ele pra vir pra cá, pra nossa casa. Gente, no mesmo dia ele foi lá, um pouquinho chateado, né? Porque ele ficou cismado, ficou com medo. E eu falei bem assim, qualquer coisa, se ele tiver com fome, eu faço uma janta, eu chego, aí você me liga quando ele terminar de tomar banho, eu faço uma janta e ele come com a gente e depois vai embora. E tá, tá certo. Quando chegou lá no lugar onde que ele ficava, gente, ele não tava mais lá. E até hoje, nunca mais eu vi esse senhor. Só que eu ficava assim, por quê, né? Por que aconteceu isso? Ele ficava sempre no mesmo lugar e depois nunca mais eu vi ele. E eu acredito que talvez era um anjo de Deus. E às vezes a gente não tem muito bem o que explicar. Porque eu nunca tinha visto ele antes. E de repente, do nada, eu vejo ele, ajudo ele e depois ele nunca mais aparece. Não sei. Tem gente que fala que conhecia ele, mas não sei se ele morreu, não sei se era um anjo de Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que Deus me testou naquele momento. Sabe, depois quando Deus abençoou as minhas coisas agora, depois de 3 anos, e eu clamei tanto a Deus, eu pedi, Deus, eu preciso sair dessa casa. Tá muito embolorada, eu tô ficando mal, eu tô sabendo o tanto de humilhação que eu passo. Era 7 horas da manhã no domingo e os vizinhos começavam a bater, que lá fora tinha galinha e eles pegavam e batiam panela pra as galinhas virem. E 7 horas da manhã no domingo, você cansado, querendo dormir e os vizinhos fazendo barulho. Era muito complicado, gente. Mas eu clamei a Deus, eu chorei, falei, Deus, por favor, me ajuda, o Senhor sabe o que eu tô sentindo, o Senhor sabe o que eu tô passando, não tem condição de eu continuar ficando aqui. E eu só pensava, Deus, quando é pra me ajudar as pessoas, eu faço isso com todo o meu coração, eu não gosto nem de ser ajudada. Só que eu sei que tudo que a gente faz, a gente colhe, e eu não faço isso não é com essa intenção. Mas eu olhava e falava bem assim, Deus, o que for para me fazer por alguém, o Senhor sabe o que eu vou fazer. E eu falava, Deus, por favor, o Senhor me colocou aqui nesse lugar, o Senhor me colocou em Portugal, o Senhor sabe o que tem para me fazer aqui. Se é para me ficar aqui mesmo, nessa terra, em Portugal, me coloca, Deus, me tira daqui e coloca em outro lugar. E melhora a minha vida. Gente, sério, era muito complicado ali. E aí uma vez que a gente foi na igreja, num domingo, a gente já tava procurando muito uma casa. E teve um domingo que foi festividade, eu não lembro do que foi festividade. Não sei se foi de círculo de oração, eu acho que foi de círculo de oração. E eu e meu marido, a gente tava orando muito pra gente sair dessa casa. E foi no ano passado isso. E, gente, a irmã que tava pregando chegou na gente e falou que Deus ele ia abençoar, que em um mês a nossa vida ia mudar. E falou que a gente ia prosperar, que a nossa vida ia mudar totalmente. E a gente não duvidou, mas a gente já não estava aguentando mais. E a gente pediu, Deus, por favor, faz isso rápido. Só que o tempo de Deus não é assim. Foi um ano de espera. Um ano a gente lutando com as nossas forças, tentando todos os dias, olhando uma casa, conversando com todo mundo que a gente conhecia, chorando. Nossa, quantas vezes que eu lembro de eu chorando no colo do meu marido e a gente abraçado e ele falando, nossa, eu tô me sentindo muito mal porque parece que eu não consigo fazer nada. E a nossa vida é totalmente revirada, nós dois muito tristes. A gente sempre parece muito feliz em todo lugar que a gente vai. É muito difícil a gente estar sério, né? Só quando a gente tá com muito problema. Mas mesmo assim a gente não demonstra fraqueza. Eu e ele a gente luta calado, né? Só conta um pro outro e para as pessoas mais íntimas e olha lá. Só que a gente já tava farto daquilo, a gente já tava muito cansado. E a gente orava muito. E eu falei pra ele, falei, amor, eu acredito em Deus. Se Deus falou que vai ser em um mês, eu tenho certeza que vai ser em um mês. Só que Deus não falou o mês que vai ser.
E eu falei, talvez pode ser agora, mas talvez pode demorar. Pode até demorar um pouco, mas quando chegar esse um mês, a nossa vida vai mudar. Eu acredito que vai mudar. E ele ficou, nossa, mas eu não aguento mais. Eu preciso que seja esse mês. Eu também falava, nossa, a gente precisava muito que fosse esse mês. Mas graças a Deus que, mesmo não sendo aquele mês, passou um ano. A gente conseguiu esse um ano viver muito bem. Nem parecia que a gente estava na prova. Só que, gente, só Deus sabe o que a gente passou. Teve momentos muito bons na nossa vida, graças a Deus, que nesse um ano Deus não permitiu que a gente faltasse nada. Mas teve momentos muito complicados. Só que foi em um mês. Em um mês a nossa vida mudou. Nesse mês agora de outubro, a gente conversou com a minha mãe. A gente já tinha conversado muitas vezes com a minha mãe. E Deus abençoou que minha mãe conheceu um rapaz de uma imobiliária e tudo deu certo, gente. E ajudou muita gente agora. E que a gente veio pra cá, pra casa dele. E a gente saiu, gente, de um T1. Um T1 é uma casa com um quarto só. A nossa casa tinha 4 cômodos e Deus abençoou que a gente veio para uma casa que tem 3 quartos. E, nossa, a gente não tá sabendo nem onde colocar os móveis. Mas a gente vai pagar quase o mesmo valor que a gente tava pagando lá na outra casa. E, gente, às vezes a gente pensa que é em um lugar. Eu pensava que ia ser lá perto de casa, que eu ia me mudar, que eu ia alugar uma casa lá perto de casa, da casa que eu tava morando antes, mas Deus, ele abriu as portas de uma maneira tão maravilhosa pra cá que eu não tive dúvidas. Que eu falei, certeza que é aqui, se não for aqui, eu não sei o que acontece. Quando eu cheguei aqui na casa, gente, eu sempre falei pra minha mãe que aonde que eu ia morar, que eu ia colocar decoração rosa, cinza e branco. Gente, a casa tem o chão rosa, cinza e branco. E quando eu entrei aqui, eu falei, mãe, certeza que é essa casa. E Deus abençoou tanto, gente, dentro de um mês, a gente já tava com tudo aqui dentro da casa. E graças a Deus que não deu nenhum problema, deu tudo certo. E agora é só vitória, né, gente? Deus deu muita coisa pra gente. Ainda a gente tem que comprar algumas coisas, né? A casa tá praticamente vazia, porque a gente morava numa casa com um quarto só. Não tinha nem sala, gente. Eu não tinha nem sala. Hoje em dia, Deus já deu um sofá maravilhoso pra mim. Já me deu já o rack, já me deu tudo. Daqui uns tempos eu vou fazer um vídeo pra vocês de tour pela minha casa. Só que eu vou esperar um pouquinho eu comprar as coisas, gente, porque eu não comprei quase nada ainda. Porque, gente, é muito grande aqui. Tipo, pra nós dois, só eu e o Marcos, nossa, isso é muito grande. É uma vitória que vocês não têm noção. Pra muitas pessoas, arrumar uma casa pra morar é uma coisa simples. Mas, gente, pra mim, sério, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque só Deus sabe o que eu passei ali. Era muita humilhação, era o tempo todo brigando por causa dos meus cãezinhos. Gente, eles não faziam nada. Eles, olha isso, nem parece que eu tenho um cachorro. Eu tenho cachorro e tenho 2, mas eles não fazem nenhum barulho, gente. Eles nunca foi de fazer barulho, eles nunca foi de fazer muita bagunça. Eles fazem cocô só num lugar e eu pegava todo dia e lavava todo dia, mas não adiantava. A pessoa brigava demais. E graças a Deus que a casa que eu tô aqui tem varanda pra me colocar os meus bichinhos e, gente, sério, é uma coisa assim tão grande. E infelizmente a casa que eu morava, a gente tinha muita pulga. E porque lá tinha uma vizinha na frente, era tipo kitnet, né? E tinha uma casa de uma vizinha na frente que eu dividia quintal com ela e ela tinha 6 gatos numa casa. E, gente, esses gatos, eles saíam e voltavam. E ela não aplicava remédio nos gatos. E ela não colocava remédio neles. Ela não passava remédio. E eles tinham muita pulga. E, gente, os meus cãezinhos sangravam de pulga. Quando eu ia dar banho, tava sangrando a cabeça deles de pulga. Por causa das pulgas. Machucava, feria e ficava sangrando. Gente, eu chorava tanto quando eu ia dar banho neles. Eu ficava triste.
ficava desesperada, eu falava, meu Deus, eu preciso sair daqui, o que que eu faço? Olha só, até os meus animais estão sofrendo. Gente, foi muito difícil. E aqui em Portugal, gente, as casas estão muito difíceis para alugar. Para quem não sabe, aqui tá complicado de casa. Só quem mora aqui sabe. Lá onde que eu morava, em Alverca, gente, não tinha nenhuma casa para alugar. As casas que tinham ou era igual a minha ou era pior. Então, eu não tinha opção. Eu não queria mudar dali para uma casa pior ou para uma casa igual. Eu queria mudar dali para uma casa que tivesse condição. Não dá para você ficar morando numa casa assim. Era um lugar que eu podia me abrigar, mas era muito complicado. Quando chegava na época da chuva, a parede escorria de água. Não era porque era furada, porque lá era muito úmido, parecia que passava o tijolo, a chuva passava, chega o tijolo. Lá ficava molhado, muito molhado. Se a gente fechasse a janela, a parede toda enchia de água. A gente não podia deixar a janela fechada. E quantas vezes, gente, que eu já limpei muito bolor. Eu vou deixar aqui pra vocês as fotos. Eu não tenho orgulho nem um pouco de falar que eu morei nesse lugar. Muita gente foi falando assim, você tem vergonha da sua casa? E, gente, eu tinha muito, mas não era porque eu tinha um lugar ruim, não era por isso, é porque é muito complicado você viver num lugar assim, você não quer que ninguém saiba que você mora numa situação dessa, né? Aquela vontade de sempre superar, eu tinha aquela vontade de superar aquilo, que ninguém ficasse sabendo. Mas Deus me deu uma vitória tão grande que hoje em dia eu tenho que mostrar pra vocês. Eu vou deixar passando algumas fotos aqui de como que era a casa. Gente, eu limpei essa casa todinha. Foi sabe quantos litros de quiboa que eu gastei pra limpar esse teto? Foi 12 litros de quiboa pra sair tudinho. Aqui a gente chama de lixívia, mas no Brasil é mais conhecido como quiboa, água sanitária. Gente, eu gastei 12 litros de água sanitária para limpar essa casa. E eu limpei. Só que eu tenho muito problema de alergia. Eu tenho problema de alergia em quase tudo. E quando eu limpei essa casa, eu fiquei muito mal. Gente, eu passei mal durante uma semana. Eu fiquei sem voz, o meu olho ficou muito vermelho. Eu comecei a dar muito problema por causa dessa lixívia, por causa da água sanitária que eu tinha passado, ela pingava, eu lavava assim o teto, pingava na minha cabeça, porque eu borrifava, passava o pano, borrifava, deixava agir. Gente, tinha que quase esfregar o teto pro trem sair. Não saía, mas saiu muito bem. Depois, eu acho que eu não tenho foto do depois, eu tenho só do antes. Mas depois ficou assim, até nem parecia que já teve daquele jeito, pareceu que eu pintei a parede. Eu não pintava a casa porque a dona não me dava dinheiro para me pintar a casa e eu não tinha dinheiro para me tirar do meu bolso para pintar a casa das pessoas. É muito caro aqui uma pintura, para você pagar a mão de obra é terrível. E o meu marido não ia chegar, tirar, lá tava no nível, gente. Eu vou deixar as fotos aí rodando. Vocês vão ver nas fotos que tem muito bolor, tinha que tirar, tinha que descascar a parede todinha. O meu marido, ele já mexeu com pintura e ele falava, tem que tirar isso aqui todinho, passar uma argamassa. E ainda assim eu não sei se vai adiantar, porque a estrutura da casa para aqui, para Portugal, aquela casa não tem estrutura. Não é falando mal, nem nada, eu tô falando o que eu vivi. Eu sou muito grata por terem alugado aquela casa para mim, foi um lugar que eu morei durante 3 anos. Mas foi um momento muito ruim da minha vida, gente. Não foi fácil, foi horrível. Morar numa casa onde estava toda embolorada. Imagina o pulmão da gente, como que ia ficar se a gente continuasse. Mas aquilo faz mal para a saúde. Eu creio que Deus protegeu, mas a alergia fica e a minha alergia sempre fica muito forte e eu não posso chegar perto de quase nada disso. E foi momentos assim que eu ficava com muita dor de cabeça. Nossa, ali era complicado. Mas graças a Deus que hoje em dia eu tô numa casa maravilhosa, gente grande e não tem nenhum pingo de bolor nas paredes, nenhum pinguinho, nada, nada. Graças a Deus, estou muito feliz. Eu sei que tem muita gente que vai rir e eu espero que ria mesmo, é uma coisa pra gente sorrir
e agradecer a Deus, porque só Deus sabe que vitória é essa. Na época eu chorei, mas agora eu rio sim e falo que Deus é bom e falo que eu não tive culpa de morar nesse lugar. Teve muita gente que debochou muito, muito da minha situação, mas pronto. Quando a gente começa a nossa vida, quando a gente não tem dinheiro ou alguém para patrocinar a nossa vida, é bem complicado. A única pessoa que patrocina é Deus. E Ele vai provando a gente para ver se a gente realmente aguenta sair dessa labuta. E graças a Deus, eu passei na prova, gente. E passei mesmo. Tô aprovada. Graças a Deus, Deus me deu uma casa maravilhosa. Gente, os armários de lá, da cozinha, sério, gente, é uma vergonha falar isso, mas eu não tive culpa. Gente, teve muita gente que falava, mas você tem vergonha de sua casa? Eu tinha, porque por mais que eu fazia tudo, não adiantava. E, gente, eu sempre fui muito aciada com as coisas, fui muito mesmo. Eu arrumo as coisas, eu limpo, eu meto a mão na massa. Só que ali não tinha como. E os armários de lá, como o silicone da pia não estava bem colado, gente, pingou muita água da pia, pingava dentro do armário, um armário de madeira. Gente, os armários destruíram todinhos. E eu falei pra senhoria, eu falei, olha, não tem como, os armários estão tudo destruídos. Troca ou troca também o silicone, tem que trocar. Ela não fez muita questão e deixou aquilo ali. Gente, as minhas panelas pingava água dentro, água suja da pia, pingava dentro das minhas panelas. Ai, era tão horrível, gente, era horrível. E eu tinha que lavar tudo de novo. Eu guardava as panelas limpinhas. E quando chegava pra me tirar, tava toda cheia de água suja da pia. Eu passei por isso. E, gente, tem muita gente que pensa assim, nossa, mas pra que você foi pra Portugal pra passar essas coisas? Olha, eu não sei, eu ainda não sei o propósito, mas Deus sabe. Se Ele me colocou aqui, é por algum motivo, mas um motivo muito forte, porque Ele já me tirou dessa prova. Quando eu fiz essa pergunta pra Deus, Deus me tirou dessa prova e me colocou nessa casa maravilhosa que eu tô hoje. E fazem alguns dias que eu mudei pra cá. Foi no dia 31, eu entreguei a chave pra senhoria. E, gente, eu tô muito feliz. Não tem nada melhor do que você estar num lugar que você se sente bem, você tá num lugar que você sabe que não vai ter mais nada desse sofrimento, sabe? Pra mim foi uma vitória por conta disso, porque eu passei muita coisa ruim e tá aqui hoje, pra mim, é uma vitória muito grande. E eu sei que você pode até não estar passando a mesma prova que eu passei, sabe? Tem gente que não tá passando por uma dificuldade na casa, tem gente que tem uma casa maravilhosa, que tem uma família linda, mas tem um problema com o filho, mas tem um problema com a filha, ou tem um problema com o seu marido. Eu sei que tem muita gente que tem, cada um tem sua prova, sabe, gente? Mas eu sei que Deus, Ele é fiel. E se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe foi jejuar. E nesse tempo que Deus fez tanta vitória assim, a única coisa que eu sabia era jejuar. Porque, gente, a minha mãe sempre falava, quando você precisar de uma vitória, jejua e fala com Deus. Porque a gente não jejua não é pra ficar negociando com Deus, a gente jejua pra gente estar preparado, pra gente receber essa vitória. Pra quando a gente receber, a gente saber como reagir, pra gente ser um pouquinho melhor, pra gente aprender alguma coisa com essa dificuldade que a gente tá passando. E foi isso que minha mãe sempre me ensinou. E graças a Deus que eu fiz isso e, gente, deu muito certo. Deus, Ele tá fazendo maravilhas, eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho que estar aqui falando pra vocês o que fazer nesse momento. E eu sei que talvez você esteja passando uma coisa que você fala, parece que não vai ter fim. Você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer agora comigo? Mas aí eu te falo que Deus, Ele é um Deus poderoso, que Ele pode mudar essa situação. E eu falo pra vocês, eu tô vivendo dentro de um milagre, porque essa casa é um milagre pra mim. Eu tô vivendo dentro de um milagre, eu tô vivendo dentro da resposta da minha oração. E hoje minha fé se tornou algo material, né? Saiu pra fora o que eu tinha dentro de mim. A minha fé se transformou em uma coisa muito grande. E eu falo pra vocês, Deus, Ele tem muito mais. Não só pra mim, mas pra você. E Deus, Ele pode até estar calado, pode até estar em silêncio, mas Ele ainda tem um propósito pra sua vida, Ele ainda tem um plano
para aquela dificuldade que você pensa que não vai passar, ele tá usando essa dificuldade para mudar você. Então, aceita ser moldado por Deus, porque isso é só uma fase, isso é só um momento. Vai passar. Continua buscando a Deus, que eu tenho certeza que tudo vai melhorar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Então é isso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo. Nossa boca vai